Característica dos anfíbios. A maioria dos anfíbios possui 4 membros pentadáctilos para locomoção em terra, ou seja, pode-se dizer também 4 patas ou 4 pernas. Eles possuem pele úmida e lisa, glandulíferas e sem escamas externas, aptas para respiração cutânea, que nos anfíbios pode se tornar ainda mais importante que a respiração pulmonar. Eles possuem dentes pequenos e esqueleto de grande parte ossificado. Eles são animais de sangue frio e possuem corações com 3 cavidades. O grupo dos anfíbios, classificado como anfibia, é atualmente representado por 3 ordens: Anura, Caudata, Ourodela e Ginofibiona ou Apoda. E seu nome científico é Batrachofomofa. Boa tarde, meu nome é Ramires Souza e eu vou falar um pouco sobre as salamandras, que são anfíbios de corpo alongado, apresentam cauda e geralmente apresentam 4 membros. A maioria das salamandras é encontrada em ambiente terrestre, porém, algumas espécies podem ser encontradas somente na água. Existem cerca de 550 espécies diferentes de salamandras, mas são encontradas na grande maioria no hemisfério norte. Aqui no Brasil são observadas apenas 5 espécies de salamandras, que podem ser encontradas apenas na Amazônia. Esses anfíbios são do grupo dos urodelos, ou seja, são animais que não possuem caudas. São muitas vezes confundidos por leigos com lagartos. Entretanto, diferentemente dos répteis, as salamandras possuem uma pele fininha e sem escamas. Esses animais variam muito em tamanho. Por exemplo, as salamandras sul-americanas podem medir entre 3 a 12 centímetros. Já as encontradas no Japão e na China podem apresentar mais de 1 metro de comprimento. A pele desses animais é úmida e muitas espécies apresentam respiração cutânea. É importante salientar também que algumas salamandras apresentam respiração branquial e outras pulmonar. A alimentação desses bichinhos são de pequenos animais, apresentando uma dieta carnívora. E as espécies sul-americanas alimentam-se de espécies como cupins, formigas e besouros. A maioria dessas espécies apresentam fecundação interna, porém algumas mantêm a fecundação externa. Algumas desovam na água, outras na terra, outras apresentam fase larval e algumas outras não. Vale salientar ainda que algumas espécies de salamandras são vivíparas. Algumas espécies de salamandras não possuem características larvais, como a ausência de pálpebras, padrões larvais, de dentes e permanência de sistema de linha lateral. Uma curiosidade legal sobre as salamandras é que pesquisadores encontraram uma salamandra gigante em uma caverna na China com cerca de 200 anos de idade e que media 1 metro e 3 centímetros de comprimento e pesava 52 quilos. Sou Natasha e vou falar um pouco sobre as rãs, que são animais da classe Amphibian, da ordem Anura, que é a mesma de sapos e pererecas, e a maioria pertence à família Ranidae, que também tem representantes distribuídos em quase todo o mundo. Esses anfíbios no Brasil, eles são muito representados pela família Leptodactylidae, tendo apenas um representante que é da família Ranidae. As rãs também elas vivem perto de corpos d'água, principalmente lagos e lagoas. Possuem uma pele lisa, corpo curto e inflexíveis, com patas traseiras e bem desenvolvidas. As rãs, elas, de forma geral, possuem 4 dedos nas patas dianteiras e 5 dedos nas patas traseiras. Algumas espécies de rãs minúsculas, como as rãs que pertencem ao gênero Brachypalus, das regiões serranas da Mata Atlântica. Elas no Brasil,
que podem medir entre 9 e 13 centímetros. Apresentam 3 dedos nas patas dianteiras e dois na traseira. Assim como os sapos da rã cicatrizam por especializações das pelvis e das pernas traseiras que permite utilizar as duas patas para obter um impulso forte, utilizando a natação e no salto. A rã quatro olhos, cientificamente chamada de Physaelaemus natereri, antigamente era nomeada como Eupemphix natereri. É uma espécie de anuro da família Leoptodactylidae, nativa do Brasil, Bolívia e Paraguai. Pode ser encontradas em áreas de savana e do cerrado, estando sempre próximos a corpos d'água permanentes ou temporários, como poços e pântanos, lugares onde costuma nidificar. Os machos dessa espécie possuem comprimento médio em 4,7 centímetros e a fêmea de 5,1 centímetro. Bem, meu nome é Vitor, fiquei no grupo dos anfíbios e vou falar um pouco sobre o sapo cururu. Curiosidade, o sapo cururu é considerado gigante entre os anfíbios e meio útil ao homem, porque se alimenta de vermes, lagartas, insetos. Ele captura presas com sua língua e fecha os olhos para engolir o alimento. Espere secreção venenosa.